Leitura bíblica de hoje, nós vamos dar início a mais uma série. A série de hoje é Nova Criatura. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender o que é ser uma nova criatura. A nova criatura que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, o que é nova criatura? No dicionário, é uma expressão formada por duas palavras. Nova, algo recente, transformado, que não é o mesmo de antes. Criatura, algo criado por alguém. Alguém que foi feito ou alguém que foi formado por Deus. No sentido geral, nova criatura significa um ser transformado. Uma pessoa que passou por uma renovação completa, especialmente no sentido moral e espiritual também. É alguém que deixa de ser o que era e se torna alguém diferente do que era antes, em sua forma de conduta. Já no significado bíblico, ser uma nova criatura significa nascer de novo espiritualmente. Deixar para trás o velho homem, a natureza dominada pelo pecado, e começar uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo. Vamos aprender nessa série o que é ser uma nova criatura. Como ser, quais são as atitudes de uma nova criatura. Não é simplesmente dizer, estou em Cristo e está tudo bem. Não preciso de mais nada. Vamos lá abrir nossas Bíblias, abrir a palavra de Deus, deixar a palavra falar conosco, porque não importa aquilo que pensamos, aquilo que achamos, mas sim aquilo que as Escrituras Sagradas nos diz. Evangelho de João, o capítulo é o 3. O ponto focal desse capítulo é o versículo número 3. Mas vamos falar referente ao que o contexto do texto está querendo nos dizer. Aqui, Jesus encontra um dos fariseus e mestres da lei, chamado Nicodemos. E Nicodemos entra no embate com Jesus Cristo para saber como é nascer de novo. Porque ele achava que nascer só era o nascimento físico, o nascimento de uma mãe que está grávida e tem o seu filho bem pequenininho. E Nicodemos pergunta para Cristo Jesus se teríamos que entrar na barriga de nossas mães novamente para poder nascer. Mas Cristo Jesus responde. Em resposta, Jesus declarou, versículo 3 do Evangelho de João. Jesus declarou, digo-lhes em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, versículo 4. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus, versículo 5, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ou seja, batismo. O que nasce da carne é carne, do ventre da nossa mãe, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos de que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim você não aceita o meu testemunho? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais no céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, ele mesmo, Cristo Jesus,
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, uma nova criatura precisa nascer de novo. Nascer de novo através do batismo. O batismo nas águas significa o morrer para o mundo, assim como Cristo Jesus. Cristo Jesus nasceu, cresceu, pregou o evangelho, foi entregue por mim e por você, foi crucificado e depois ele foi posto em uma sepultura. E por lá, seu corpo físico permaneceu por 3 dias, até o dia que ele ressuscitou, né? Na nossa Páscoa. Então, quando entendemos isso, nós entendemos que é semelhante ao batismo. O batismo, você tem a sua vida aqui terrena, você conhece o evangelho restaura a sua vida, você passa a querer viver para Cristo através daquilo que você estudou, daquilo que você entendeu quem é Cristo Jesus. Além de estudar, você aceitou ser servo de Jesus, e aceitar ser servo de Jesus te leva à sua totalidade da conversão, que significa deitar-se nas águas do batismo. Por isso o batismo ele é feito numa piscina, no mar, aonde você consiga mergulhar o seu corpo inteiro, você fica completamente deitado. Simboliza a morte de Jesus, quando o corpo dele ficou durante 3 dias ali no sepulcro. As águas do batismo simbolizam o nosso sepulcro. É aonde matamos a velha criatura, a criatura pecaminosa que vive pelas suas escolhas, pelos seus erros, e ressurge uma nova criatura. Mas a nova criatura, ela tem a experiência da velha criatura. Tem as coisas que a velha criatura passou para ela aqui nesse mundo. Então, vivemos uma luta constante para mortificar a nossa carne dia a dia, mortificar nossos desejos, nossas vontades, e assim viver uma nova vida como uma nova criatura. Aqui o questionamento de Nicodemos é válido, mas ele era um homem estudioso, ele era um homem da palavra, ou seja, ele tinha as escrituras sagradas, a Torá e os profetas que o ajudavam a entender referente às coisas espirituais. Não funciona de igual modo com a gente hoje? Hoje temos as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Quantos de nós pegamos a Bíblia Sagrada para aprender de Cristo Jesus, para aprender a ser uma nova criatura de fato? Se você não pega a sua Bíblia para ler, comece a partir de hoje. Eu sempre digo, quer aprender a saber quem é Cristo Jesus? Nós temos 4 evangelhos que nos explica Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos para você aprender a quem é Cristo Jesus e assim conseguir aprender com ele e aprender dele a como ser uma pessoa diferente. Um discípulo, ele tem que ser parecido ou igual ao seu mestre. O discípulo, ele não é maior do que o mestre, mas ele está ali, ó, igual, aprendendo juntinho com ele. E nós só vamos aprender quem é Cristo Jesus estudando os 4 evangelhos. Nós vamos ter ali, ó, ensinamentos de Jesus a como sair de ciladas, a como responder quando alguém nos questiona. A gente vai aprender a como ter fé. A gente vai aprender a como orar. A gente aprende tudo com Cristo Jesus. Ele simplesmente nos ensina absolutamente tudo, até mesmo a vencer as tentações, como nós vimos nas aulas passadas. Então, esse Cristo, ele é incrível. Ele nos mostra muitas coisas. Ele nos ensina muitas coisas. Mas precisamos estar com olhos abertos para aprender e colocar em prática. Porque não adianta aprender e não praticar.
A palavra ela é para ser vivida, não somente lida, mas vivida. Vamos lá para Efésios? Efésios, o capítulo é o 4, nós vamos ler do versículo 22 em diante. Aqui, nesse contexto de Efésios, é Paulo nos mostrando como ser uma nova criatura, exemplificando algo bem claro da nossa mudança. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E Paulo ainda continua, colocando outras informações referentes à nova criatura. O batismo ele funciona como no filme Matrix. É impressionante. Alguém já viu o filme Matrix? Se não, é muito bom. O filme Matrix é a história de um homem que encontra meio que um programador sistêmico, né, do sistema, e ele está lutando contra uma revolução que aconteceu das máquinas e a escravidão humana. A escravidão humana escravizada com uma visão anterior. Então, ele oferece para o Neo, o mocinho da história, ele oferece para Neo 2 pílulas, a vermelha e a azul. A pílula vermelha e a pílula azul. A pílula vermelha, ele continua da mesma forma como ele estava vivendo anteriormente. Simboliza muito o batismo. O batismo é uma escolha. Você escolhe viver como a velha criatura, fazendo as mesmas coisas, sem interesse em mudança, sem interesse em conhecer a verdade de Cristo Jesus. Já a pílula azul é a pílula que liberta a todos nós com a verdade. Ou seja, quando a gente se converte, entrega a nossa vida a Cristo, passamos a tomar a pílula azul e a aprender a como viver. Porque a pílula azul é a pílula da verdade, ou seja, as escrituras sagradas. As escrituras sagradas é onde nos mostra a verdade, é onde confronta o nosso eu intimamente. É onde nos mostra que estamos pecando e estamos errando. E é onde nos mostra aonde nós devemos nos consertar e nos corrigir. Porque foi para isso que Deus estabeleceu as Escrituras. As Escrituras sagradas servem para o quê? Servem para termos um direcionamento. E a direção que as Escrituras nos levam é a Cristo Jesus. E Cristo Jesus quer nos levar para onde? Para a glória, para a salvação eterna. Para estarmos com Ele e com Deus, vivendo uma vida diferente, salvos. Nós não vamos ter mais medo, não vamos ter mais tristeza, não vamos ter mais amargura, porque nós vamos estar diretamente com o Pai. Assim como Cristo Jesus. Cristo Jesus, após o 3º dia, ele ressuscitou e ele comprou a nossa vida com o seu sangue, para hoje termos o direito de escolher a vida eterna, mas é uma escolha. A pílula vermelha, você continua do mesmo jeito que você está. A pílula azul é para você conhecer a verdade. E lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As escrituras sagradas são para nos libertar do nosso passado, do nosso pecado, para andarmos em santidade, em uma vida diferenciada. Santificados significa separados. Não quer dizer que não vamos viver nesse mundo e vivemos os mesmos problemas que o mundo tem. Sim, vamos viver, vamos ter os mesmos problemas. Mas o que nos diferencia não são os problemas. O que nos diferencia é a fé. A fé é
expressada quando entendemos que lá na frente teremos a salvação. Mas não é só crer simplesmente. A pessoa que crê, ela tem atitudes diferentes, tem comportamentos diferentes, comportamento de uma pessoa renovada, comportamento de uma pessoa diferenciada, comportamento de uma pessoa renovada pelo Espírito, que anda pelo Espírito, não anda segundo o que ela vê, mas segundo aquilo que o Espírito revela para nós. Vamos lá em Romanos. Romanos, o capítulo é o 6, o versículo é o 4. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O ponto crucial aqui é viver uma nova vida. Não andar segundo aquilo que vemos, mas segundo aquilo que esperamos. Esperamos a vinda do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos ansiosamente a sua vinda. Maranata, ora vem Jesus. Se aguardamos a sua vinda, precisamos andar como novas criaturas, deixando o velho homem para trás, sepultados nas águas do batismo. O batismo simboliza a morte do pecado em nossas vidas, a morte da velha criatura, mas ela está morta, mas está aqui dentro. A qualquer momento ela pode ressurgir. Basta deixarmos ela sair para fora. Eu costumo dizer o seguinte: estou em Cristo, sou uma nova criatura. Mas não mexe, porque a velha criatura está aqui dentro. É o tempo inteiro eu mortificando ela para que ela não volte à tona. Porque a velha criatura, a que habita aqui dentro, junto com a nova, habitam as duas juntas. A velha criatura que habita aqui junto com a nova, ela insiste em sair. Insiste em sair, em arrumar confusão. Eu era uma pessoa muito ruim. Tinha os pensamentos meio radicais, mas graças a Deus, né? Jesus entrou e transformou. Então Jesus, ele me deu o direito de eu escolher quem vai sobressair. E através do estudo da palavra é que eu entendi que essa velha criatura, ela vai sendo mortificada dia a dia, de acordo com aquilo que eu aprendo de Deus, de acordo com aquilo que eu aprendo das Escrituras. E não de acordo com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu espero que a minha vida seja. Temos uma ótica, mas Deus tem outra. Então devemos olhar o mundo com a ótica de Deus e a ótica de Cristo Jesus. Para assim aprendermos a andar pelo Espírito Santo. Ele é quem nos controla, ele é quem nos ajuda, ele é quem está do nosso lado aqui, ó. Eu acho que o Espírito Santo deve ficar num fight muito grande com a velha criatura. É um UFC espiritual. A velha criatura querendo sair, o Espírito Santo. Não vai não, tu não vai não, tu fica aí, tu fica quieta aí, deixa ela tá melhorando. Eu acho que deve ser bem assim, dessa forma. Ai, Deus, obrigada, Senhor, obrigada por me transformar numa nova criatura. E permitir que o Espírito Santo, cara, venha e nos ajude dia a dia a mortificar a velha criatura. Eu imagino o Espírito Santo olhando. Fica quieta aí, garota, deixa ela já tá bem, ela já tá melhorando, já tá escalonando ali, ó. Já tá subindo o degrauzinho dela direto pro céu, então deixa ela. Eu quero levar ela comigo. É muito... Deve ser muito engraçado, o Espírito Santo e a velha criatura brigando. E ainda por cima eu aqui fora tentando mortificar ela lá dentro para ela ficar quietinha. Então, quando sepultamos a nossa vida, sepultamos nossos pecados, entregamos para Deus aquilo que nós não podemos resolver, que é a nossa luta contra a nossa carne.
Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo, ele nos fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está resumindo tudo que eu disse em poucas palavras, dizendo o seguinte: como novas criaturas, já não vivemos mais por nós mesmos, fazendo nossa própria vontade, mas vivemos para agradar e fazer a vontade daquele que nos chamou, ou seja, Cristo Jesus. Quando deixamos de lado nossas vontades e passamos a viver de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ajuda e nos diferencia dia a dia. No dia de hoje, ofereço a você a pílula da velha criatura e a pílula da nova criatura. A pílula da nova criatura vai te apresentar o Evangelho e assim você vai conseguir ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não nos tornamos novas criaturas por nós mesmos, mas sim pela vontade de Cristo Jesus. Ele te fez um convite lá atrás: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Eu quem? Eu, Natália? Não, o próprio Cristo Jesus te oferece a pílula da verdade e te dá uma nova chance de fazer uma nova escolha. Então, no dia de hoje, eu estou aqui para te oferecer a pílula do conhecimento. É esse conhecimento que Paulo tanto nos diz, que crucificados fomos com Cristo Jesus. Assim já não sou eu quem vive, não vivo mais pelas minhas vontades, não vivo mais por aquilo que eu quero, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho, em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, vamos viver e andar pelo Espírito, conhecendo a verdade, para assim podermos continuar a ter uma vida diferenciada e renovados como uma nova criatura. A conversão não é apenas mudar de religião, é nascer de novo. O velho modo de viver, pensar e agir é substituído pela vida guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, aplicando para nossas vidas, nós vamos começar identificando as atitudes antigas: orgulho, mentira, impaciência, orando, pedindo que o Espírito Santo transforme seu interior. Reconheça diariamente que você precisa de Jesus para ser uma nova criatura. E nós precisamos das pílulas da verdade, que são as Escrituras Sagradas, para assim podermos ser considerados nova criatura. Amém? Cristo Jesus tem o novo, tanto para mim quanto para você. Eu já escolhi, eu já fiz a minha escolha. Mortifiquei a minha carne há 10 anos atrás. Esse ano, no dia 31 de outubro, dia 31 de maio, completei 10 anos de batizada. 10 anos da minha escolha, 10 anos de me tornar uma nova criatura. Você me pergunta se eu pratiquei coisas erradas nesse percurso? Sim. A velha criatura a todo momento tenta voltar à tona, mas a todo momento eu mortifico a velha criatura escolhendo fazer a vontade de Deus e não a minha. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje e ano que vem eu serei melhor do que esse ano. E assim sucessivamente, aprendendo e sendo guiada por quem realmente pode me guiar. Ofereço a você a pílula da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Cristo Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Venha para Cristo Jesus. Conheça Cristo Jesus. Busque conhecimento e aprender quem Ele é. E assim, você será uma nova criatura. As coisas antigas, elas vão passar. E eis que coisas novas Cristo Jesus tem para fazer na sua vida e te entregar uma vida maravilhosa, com problemas, com lutas, porque Jesus nos diz que Ele venceu o mundo, que nós também venceremos. Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo Jesus nos diz que venceu o mundo. Ele nos dá uma como é que eu posso dizer? Ele nos dá uma esperança. Porque se somos servos e discípulos, você acha que se ele venceu o mundo, se nós fizermos igualzinho ao mestre, você acha que nós também não vamos vencer o mundo? Como servos e discípulos, iremos vencer o mundo, assim como Cristo Jesus venceu também. E assim seremos resgatados e vamos estar com Ele lá no céu, buscando e estando junto do Pai e dele. Seremos felizes eternamente. Viveremos com Ele felizes eternamente. Não vai ter mais problemas, não vai ter mais nada. Somente a presença de Deus e a sua glória. E vamos poder aprender diretamente do Mestre, sentar com Ele e aprender, conversar com Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos mostra que devemos ser uma nova criatura, Pai. Devemos aprender diretamente do Senhor, aprender diretamente das Escrituras. O Senhor nos deixou a Escritura Sagrada para aprendermos cada vez mais de Ti, para andarmos cada vez mais em comunhão com o Senhor, Pai. Agradeço, Pai, cada palavra que foi dita hoje e que vamos aprender para sermos transformados por Ti, Pai. Para termos a possibilidade de um dia sermos salvos por Ti. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, ajuda-nos a ser melhores para o Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Hoje oramos e entregamos, Pai, primeiramente o nosso dia, entregamos nossa vida, entregamos o nosso ser em Tuas mãos. Tome conta de tudo, Pai, porque tudo que está em mim, tudo que rege a minha vida é o Senhor. O Senhor é o grande maestro dos meus dias. O Senhor é o grande maestro da minha vida. Fortifica-me, solidifica-me, aumenta a minha fé, para que eu, Pai, possa um dia ser levada e ir ao seu encontro, estarmos contigo presencialmente. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.